Certo, pessoal, então dando continuidade, a gente vai então fazer aqui a aplicação Java, né? Vou mostrar para vocês essa aplicação, tendo com base o diagrama de classes que eu mostrei para vocês aqui na aula passada, né? Que esse diagraminha aqui, pessoal, né? A gente vai tentar implementar em código, né? Mas para ter uma ideia, né, de como funciona a parte de desenvolvimento, né? Eu vou explicar detalhadamente passo a passo, tá bom? Então, traduzindo em código, é o seguinte, os próximos slides, né, é basicamente o print das classes produto e da classe principal, né? Então, basicamente, para a gente entender aqui como funciona, né, a parte de desenvolvimento, é importante que a gente tenha em mente que não se trata apenas da classe produto, mas também a gente tem uma classe principal, que é onde a gente vai fazer ali os cenários de teste, né? A gente vai testar a aplicação ali, né, para saber se está funcionando, se os objetos estão sendo criados, né? E, enfim, dentre outros pontos importantes. Então, né, basicamente, depois vocês dão uma olhada, né? Mas aqui contém toda a implementação de código, né? Que foi feita, né? Inclusive, eu vou explicar para vocês aqui. Muito bem, então é o seguinte. Eu costumo utilizar, quando se trata de desenvolvimento, né? Eu costumo utilizar o Eclipse IDE, né? Na verdade, isso aqui é um ambiente de desenvolvimento utilizado aí para a gente programar na linguagem Java, ok? Então é o seguinte, para a gente implementar aquele diagraminha de classes, né, que eu mostrei para vocês, é necessário então a gente abrir, né, uma IDE como essa. Existe também outras como IntelliJ, né? Então basicamente o que a gente faz? A gente vem aqui, pessoal, né, aqui já está tudo pronto, mas basicamente vocês vêm aqui, ó, e cria um novo Java Project, né? Aqui. Clicando no Java Project, opa, tem que ser bem alinhadinho, né? Clicando aqui em Java Project, vocês colocam o nome, né? Clica aqui em Next, não precisa adicionar módulo, né? E aí a gente cria, né? Basicamente, esse projeto Java, né? Inclusive, ele já vem aqui com a pastinha SRC, onde vai estar contido toda a aplicação de código, né? Toda a parte de desenvolvimento vai estar nessa pastinha. Daí eu criei aqui 2 pacotes, né, diferentes, e cada pacote aqui vai ter um código Java, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a classe, o pacote application. Dentro dela aqui eu vou ter o application.java, né, que seria a nossa classe principal. E aqui dentro do pacote entities, né, a gente vai ter as nossas entidades, que no caso aqui a gente tem a classe produto, né, que é essa classe aqui, então ela está dentro do pacotinho entities, né. A gente costuma seguir essas boas práticas aqui para a gente organizar melhor, né, o que é entidade, o que é aplicação, o que são, por exemplo, uma camada de serviço, o que é uma camada de endpoints, né? Não é o caso explicar isso, mas é mais assim, mais para a gente ter ideia que é importante a gente organizar nossos códigos, né? Então é isso aí, pessoal, é o seguinte, então aqui a gente tem a nossa classe produto. Repare bem que essa classe aqui ela tem um modificador de acesso público. Na verdade nem precisaria colocar, mas eu coloco, né, porque é padrão, né, a gente utilizar, né, uma classe pública, né? A gente sempre deixa ela como público. Aí que acontece, né? A gente tem aqui 3 atributos, né, como a gente viu lá: nome, preço e quantidade, ok? Então eles são privados, como vocês estão vendo aqui. O nome é do tipo string, o preço é o double e a quantidade aqui é um integer, né? Também privado. Bom, essa parte aqui de baixo, pessoal, isso aqui se chama construtor, né? Basicamente, o construtor ele vai inicializar, né? A partir do momento que eu crio lá um objeto, ele inicializa as principais informações aqui que pertencem à classe produto, né? Então, isso vale para qualquer objeto, para qualquer classe aí, tá bom? Então, por exemplo, se a gente cria lá na memória, né, um objetinho, né, pertencente aí à classe produto, a gente passa o nome, o preço e a quantidade, tá ok? Isso vai ficar mais claro, pessoal, depois que eu vim aqui para a aplicação e vocês vão ver. Quem não tem familiaridade em Java é um pouquinho complicado, mas não tem segredo não, viu, pessoal? É tranquilo. Inclusive, né, o que vai acontecer? Você vai atribuir cada valor passado aqui, né, no argumento, quando a gente criar o construtor, ele vai ser atribuído aqui, ó, através da variável nome, né? Então a gente tem aqui this.nome recebe nome. O que é esse this aqui? O this referencia o atributo pertencente à classe onde eu estou. No caso aqui é a classe produto.
Então eu tenho aqui o this.nome, né? Ele pertence aqui ao nome, ele vai receber, ou seja, ele vai receber aqui o nome passado como argumento, tá bom? Aqui nós temos 3 parâmetros, né? Quando a gente utiliza o construtor, a gente passa 3 argumentos, que é o nome, o preço e a quantidade, tá bom? Então, passou o nome, ele vai, a variável aqui, nome pertencente à classe, ela vai receber o nome que foi passado aqui como argumento. Isso vale tanto para preço quanto para quantidade, tá bom? Inclusive, pessoal, isso aqui não precisa estar no diagrama de classes, né? Por padrão, o construtor não entra em diagrama de classe, já que praticamente toda classe que a gente cria, né, ela tem que ter ali um construtor, seja vazio ou seja um construtor com argumentos, como vocês estão vendo aqui, ok? Bom, continuando, aqui a gente também tem os 3 métodos, né, que a gente definiu aqui, né, que é o total, o adicionar e o remover. Basicamente aqui, o total ele é um double, tá legal? Ele vai retornar um double, ele vai retornar um tipo numérico aqui com casa decimal. E o total é o seguinte, né? Ele vai retornar aqui o this.preço multiplicado por this.quantidade. Tudo isso referente aqui aos atributos aqui da classe produto, ok? Então é basicamente isso. Aí nós temos 2 métodos que fazem praticamente a mesma coisa, né? Mas com algumas diferenças, né? No caso, por exemplo, do adicionar, ele é um método que não tem retorno, ele é um void, né? Ele vai receber aqui, pessoal, né? Uma quantia como argumento, tá legal? Então eu crio esse parâmetro dentro da função, né? Dentro do método, que é o integer quantia. E aí, a partir do momento que eu utilizar, né? Que eu realmente utilizar esse método lá na aplicação, eu vou passar um valor aí, né? Uma quantia como argumento, tá bom? Aí o que acontece, né? A gente vai atualizar a quantidade aqui, né? A ideia seria essa, né? Então suponha que eu tenho uma quantidade aqui armazenada na variável, né? Quantidade aqui no atributo, eu tenho 2 unidades no estoque. Se eu receber aqui como argumento 3, ele vai atualizar para 5, né? Porque 2 mais 3 é 5, então ele vai atualizar lá nesse atributo aqui, nessa variável pertencente à classe. E eu mando imprimir, tá? Como não tem retorno, a gente simplesmente manda imprimir que está tudo certo, tá bom? A gente imprime a quantidade. Nós também temos aqui, pessoal, o método remover. O método remover é análogo, né, ao de cima, né, a operação de cima, com a diferença que eu vou subtrair a quantidade, né, da quantia. Né? Mas isso também tem um certo cuidado aí. Inclusive eu estou fazendo aqui um teste de verificação no algoritmo para saber se a quantidade passada, né, se a quantidade aqui do atributo é maior ou igual à quantia passada aqui como argumento. Então, se a quantidade for maior ou igual à quantia, a gente executa, né, esse trecho de código. Senão, a gente diz que a quantidade é menor que a quantia passada. Então, esse teste aqui é fundamental. De nada adiantaria eu ter 2 quantidades de um produto no estoque e eu querer descontar 3, aí ficaria com um número negativo. E a gente não tem produtos negativos, né? Não faz sentido a gente ter um algoritmo assim. Então, a gente faz essa validação primeiro aqui. Beleza? Então, é isso. E aí é o seguinte, pessoal, a gente também tem aqui, ó, a classe application, né? Essa aqui é onde a gente vai fazer os nossos testes, né? A gente vai, não testes unitários nem nada disso, são testes mesmo, a gente cria, vai brincando, né? A gente cria objetos e tal, daí a gente vai brincando um pouquinho aqui, tá legal? Então, basicamente é o seguinte, nessa classe aqui, application, né? Que é a classe principal, né? Inclusive ela vem denotada com um método main, ela vai ter aqui. Eu criei aqui 3 produtos, tá bom? Produto P1, P2 e P3. O produto P1, o que está fazendo aqui? Eu estou criando um objeto produto aqui e eu estou passando aqui, ó, como argumento no construtor o nome do produto, que no caso aqui a gente tem o PC, ele custa 5.000 e tem 2 quantidades dele lá no estoque, por exemplo. Daí a gente também tem aqui um produto P2, que ele vai ser um teclado, ele custa R$100 e tem 5 unidades. Da mesma forma, a gente também tem aqui o smartphone, né? E por aí vai, tá bom? São essas as informações. Aí o que acontece? Aqui a gente pode brincar, né? Quanto que seria, pessoal, né? Quanto vocês acham que vai retornar o total aqui? Lembra que eu falei que o total é a gente pegar a quantidade e multiplicar pelo preço? Então, 5.000 vezes 2 dá quanto? Dá 10.000. Então, o que acontece? Eu pego, né, eu crio aqui, né, uma variável que se chama total P1, ela vai ser um double e ela vai receber o quê? Aquela operação lá. Então, a gente tem que P1.total, né, vai ser o quê? Vai ser essa variável P1, ela serve para a gente acessar, né, os métodos, né,
referente à classe produto, já que ela pertence à classe produto, certo? Então ela faz uma referência para essa classe. Então, através do operador ponto, a gente consegue acessar aqui os métodos dessa classe, ok? Então, nesse caso aqui, se eu fizer para P1, eu vou ter 10.000 como resultado, né? Que é pegar 2 vezes 5.000. Da mesma forma, a gente também pode adicionar esse produto, né? Eu estou tentando adicionar aqui, por exemplo, 3 unidades, né? Já que ele recebe aqui a quantia, eu tenho que passar, por exemplo, um valor. Eu passei 3. Então, se eu tenho 2 aqui, ele vai atualizar para quanto? 2 mais 3 vai ficar quanto? 5, né? A gente vai ter 5 unidades agora, né? Que ele adicionou. E se de 5 eu remover 2, quanto é que vai sobrar? 3. Então, eu vou ter 3 quantidades desse produto lá no estoque. E o mesmo raciocínio é feito aqui, pessoal, igualzinho. Por exemplo, se a gente for querer utilizar aqui para outros produtos, né? Inclusive aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse produto aqui, acabei trocando, né? Eu vou colocar aqui P2 e P3, né? Eu tenho que atualizar aqui as referências, né? Então aqui vai ser P3.total, P3.adicionar e P3.remover, ok? Se a gente for imprimir aqui na tela, né? Como é que a gente faz? A gente executa aqui, certo? E a gente vai ter aqui o resultado, ó. Tá vendo? Então, pessoal, é o seguinte, se vocês quiserem, vocês podem tentar... Bom, aqui tem a resposta, né, inclusive do código aqui. Se vocês quiserem tentar escrever também, fiquem à vontade, tá? A ideia aqui, pessoal, dessa aula é mais para não tentar ensinar vocês assim a programar, porque não foge um pouco do escopo do curso. Mas a ideia é mais para vocês se familiarizarem, por exemplo, é entender que um diagrama de classes ele tem relação ali com o desenvolvimento de um certo modo, mas não é uma obrigação, né? E às vezes eu acho que é uma necessidade a gente mostrar que como que a gente pode colocar isso aqui em código, como é que a gente enxerga, né, um diagraminha desse aqui em código. A gente tem algumas informações, às vezes fica um pouco confuso entender, mas basicamente é assim que funciona, ok? Então a ideia aqui é vocês tentarem entender, basicamente, né, como que a gente pode adaptar um diagrama de classes para um código, né, ou vice-versa. Também a volta é válida, né? Se a gente for, por exemplo, dado um código, né, como é que a gente transforma no diagrama de classes? Segue basicamente esse mesmo raciocínio, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha agregado conhecimento, né? Muito obrigado. E a gente se vê, então, no próximo capítulo. Um forte abraço e bons estudos.